A paz do Senhor para todos. É para mim uma grande honra estarmos mais uma vez aqui para comentarmos as lições bíblicas de adultos do último trimestre deste ano. E quero parabenizar a cada professor que tem se responsabilizado por levar a palavra de Deus ao alunado. Olha, a responsabilidade de cada professor é muito grande. Primeiro com Deus, em ter uma vida pia. Segundo, consigo mesmo, em sentir-se preparado. Imagine aí um professor que vai à frente da sua classe e sente-se inseguro. É claro que todos nós temos os nossos pontos fracos, há alguns assuntos que não conseguimos dominar, mas tudo isso se transforma em uma grande responsabilidade e que nos faz mais dependentes de Deus. Ore pelo seu aluno. Veja o que precisa na sua classe, seja um gerentão da sua classe, procure saber se o secretário está tomando todas as presenças, procure saber por que aquele aluno faltou e isso vai enriquecer tanto a você como também ao alunado. Agradecer a todos vocês que têm estado conosco a cada semana. Que Deus abençoe ao querido Adonias, ou um abraço ao querido Valmir, que tem sido compreensivo muito conosco. Que Deus abençoe ao querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, a toda a mesa diretora. Um grande abraço também ao pessoal da Casa Publicadora, das Assembleias de Deus. Eu peço, Adonias, que faça esse recorte, porque é uma moção de honra aos meus queridos professores, ao professor Douglas, ao professor Cláudio Honor, a todos aí da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que eu sei que também, de vez em quando, eles assistem esse nosso programa e têm dado-nos um feedback que para nós é uma grande honra. Vamos então à nossa lição de hoje, a lição de número 3, cujo tema está aqui: missões transculturais no Antigo Testamento. Está preparado? Vamos lá. O mérito do nosso comentário é trazer para você um comentário sistemático. Nós temos observado muitas vezes que os comentários eles se alongam tanto e vão sem muito método, o que gera muitas vezes na mente do professor uma falta de sistema, uma falta de hierarquia, uma falta de cronometrar a sua aula, de forma que é muitas vezes difícil relacionar aquilo que você ouviu no comentário com aquilo que você está na lição. Ao contrário do nosso comentário que você tem aqui, cada um você tem um enriquecedor para a sua aula. E eu tenho certeza que os alunos estão percebendo isso. O professor está cada dia mais sistemático, ao mesmo tempo preocupado também com o tempo, ao mesmo tempo preocupado e tem tempo para você saudar os alunos, para você ver como é que está a sua classe. Isso é muito importante. Isso torna a classe muito bem organizada, o que agrada a Deus. Então, o texto áureo da lição diz assim: disse mais, pouco é que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra, diz o Senhor em Isaías capítulo 49 e o versículo 6. Que texto áureo magnífico! Aqui é um prenúncio do Messias, algo muito maravilhoso. Vamos lá, a verdade prática. Diz assim: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Vejam que esta semana nós suprimimos a leitura bíblica em classe. Adonias está lindo aí, está maravilhoso isso aí, viu? Você que era eu que estava bonito. Não, você está meio difícil. Mas a leitura bíblica em classe
nós não fizemos uma leitura hoje, mas voltaremos a fazê-lo na próxima semana, tá certo? Para que o professor, repito, ele possa ter a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. E a palavra de Deus nunca é demais. A palavra de Deus nunca é de menos. A palavra de Deus é sempre bastante. Então a leitura bíblica em classe está aí, o texto bíblico, muito obrigado, para que você possa ler a cada dia. Cada dia que você acorde, você lê o texto bíblico para que quando chegar no sábado, tudo aquilo já esteja pacificado e em seu coração. Vamos lá, os objetivos. O primeiro, identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Segundo, demonstrar o amor de Deus para com outras nações. Terceiro, relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. O primeiro tópico, ele vai falar que Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O segundo tópico, o amor de Deus para com outras nações. Aqui eu disse a vocês que iríamos fazer uma retrospectiva. O que é isso? É importante que nós saibamos em que ponto estamos da nossa lição, porque as lições são muito parecidas. Os seus títulos dizem o projeto missionário, missão transcultural, no Novo, no Antigo Testamento, ou a base na natureza de Deus. E muitas vezes nós achamos, principalmente para o aluno, mais é uma lição. Muitas vezes haverão pontos em que, como aqueles conjuntos, eles se tocam, né? Está contido, contém, há uma interseção desses assuntos. Então é muito importante que faça-se uma retrospectiva, uma digressão. Olha, na primeira lição nós vimos isso, na segunda lição nós vimos isso. Nesta lição veremos mais um detalhe, mais um ponto importante. Isso é muito importante para que o aluno não canse ou pense que é o mesmo assunto. Então, na primeira lição vimos o quê? O conceito de grande comissão e de missões transculturais. Bem como tivemos uma visão global do Evangelho. Na segunda lição, vimos a natureza missionária de Deus, seu amor e a implicação transcultural de sua missão. Então esse foi o mote, o tema da segunda lição, a natureza missionária. A missão transcultural tem sua origem na natureza de Deus. E agora, a terceira lição, ele vai falar sobre a natureza missionária de Deus no Antigo Testamento. Então vai descer às minúcias, aos detalhes daquilo que nós já vimos na primeira e na segunda lição, ok? Vamos lá, vem comigo aqui, meu caro Adonias. Quero que você esteja bem, que o seu corpo esteja gozando muita saúde e que a sua alma, o seu espírito, o seu psique, a sua mente esteja preparada para esta poderosa lição. Vamos lá. O tópico 1, nós vamos estudar Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Qual era o plano de Deus, que é o subtópico 1? O plano de Deus era formar um povo, santificar este povo, separá-lo, para que ele fosse, como está escrito em Isaías, vós sois as minhas testemunhas. Então Israel não era um povo separado, zeloso, de boas obras, simplesmente para ser algo estanque, para se ensimesmar, para se preocupar acima de tudo consigo. Não! Israel era para ser o paradigma. Israel, por assim dizer, era o modelo de como Deus queria que as demais nações fossem também. Esse era o plano de Deus. Vou erguer para mim um povo que as nações verão e virão e confiarão no Senhor. Isso nós vemos muito em Isaías, nós vemos em Gênesis, no capítulo 12, é o textuário que nós lemos. Isaías também, olha, você vai ser o paradigma. Eu não quero que você seja apenas o redentor das tribos, você vai ser o redentor de toda a humanidade.
Esse era o papel de Israel. No entanto, nós vimos e nós veremos no tópico 2 que Israel falhou nessa missão. Primeiro, Israel julgou-se o fim de tudo. Julgou que ali começava e terminava todo o propósito de Deus. É por isso que o Senhor Jesus, ele esclarece: vocês se arvoram em dizer, nós somos filhos de Abraão. Mas saibam que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Era isso que o Senhor queria dizer. Olha, cuidado com o pecado da presunção. Nós somos filhos de Abraão, nós somos os separados, nós somos os primeiros. Observem que na genealogia de Jesus Cristo, nós temos uma prostituta, Raabe, nós temos uma moabita. Ali já estava Deus dizendo: Deus, eu chamo todos os povos para a salvação. É isso que Mateus quer dizer. Quando o Senhor Jesus, ele é perseguido por Herodes, o anjo diz: foge, José. E ele então vai para o Egito. Então está escrito: do Egito chamei o meu filho. Isso é por acaso? Não. Simboliza também que a universalidade da salvação já estava sendo preparada na vida de Cristo desde a mais tenra idade. Jesus vai para a Judéia, mas é rejeitado por lá. Então o que ele faz? Ele volta para Nazaré. Nazaré faz parte da região da Galileia, chamada Galileia dos Gentios. Nós temos lá no livro de Juízes, no capítulo 1, versículos de 30 até 33, nós temos Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 3, e nós temos também em Mateus, no capítulo 4 e 5, início do ministério de Cristo, a Galileia dos Gentios, onde habitavam os cananeus, o povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. E aqueles que estavam assentados nas regiões de sombra de morte, raiou-lhes a luz. Explica o que eu quero dizer. Quero dizer nessa outra câmara aqui, Adonias, o que quero dizer é o seguinte, que Deus, ele escolheu Belém da Judéia, ele escolheu Nazaré, ele escolheu a Galileia, ele escolheu os pontos que para os homens era nada. E tu, Belém Efrata, posto que és a menor, não és mais a menor, porque de ti sairá aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. Compreendem que Deus escolhe as coisas pequenas deste mundo para, muitas vezes, confundir as coisas que são grandes? Então, mais uma vez, vemos isso no plano de salvação. Israel não compreendeu isso. Israel não entendeu. Então, o que fez Israel? Ele arvorou-se como povo de Deus e começou a adorar a deuses estranhos, esquecer-se de Deus, colocar Deus em último lugar. E isso foi fatal. Então, o que é que acontece? Deus, ele afastou Israel, por isso que está escrito, veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder, aleluia, glória a Deus, de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. No entanto, conforme disse o apóstolo Paulo, Deus não rejeitou o seu povo. Deus afastou o seu povo um pouco daquele lugar que eles tinham de predileção para dar lugar a um outro povo, ao povo gentio. Porém, no subtópico 3 temos a contribuição de Israel para o mundo. Israel nos legou o Messias. Foi de Israel que procedeu o Salvador de toda a nossa raça, de todo o gênero humano. Que maravilha! Mas não foi só isso. Israel nos legou também os livros sagrados, a lei, o Pentateuco, os profetas, Urim, Tumim. Israel nos legou os maçoretas, os copistas,
que copiavam as Sagradas Escrituras. Israel nos legou muito conhecimento, sabedoria, de sorte que jamais podemos ignorar a importância que teve Israel para nós cristãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu dou testemunho, irmãos, que eles têm zelo de Deus. Isso é muito forte. Eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, porém sem entendimento. Meus amados irmãos, o legado de Israel, a contribuição de Israel para o mundo, ninguém pode medir. É muito grande. Hoje, nós vemos uma perseguição, não hoje, mas sempre, uma perseguição muito grande ao povo de Deus, desde os imperadores romanos, como Adriano, depois a perseguição pela Inquisição Católica, depois a perseguição sobre o regime nazista de Hitler e depois a perseguição mesmo sobre árabes e palestinos. Nós vemos sempre o povo querendo esmagar o povo de Deus. Contudo, este povo tem promessa de Deus e não será destruído. Por isso que o salmista, ele roga: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos aqueles que te amam. A sinopse do tópico 1, a grande comissão, é um chamado para anunciar o evangelho a cada criatura em qualquer lugar. O tópico 2 vai falar sobre o amor de Deus para com outras nações. Então, o subtópico 1 fala sobre os olhos de Deus sobre todos os povos. Deus chama todos os povos e todas as nações. Isaías capítulo 55, ele diz: ó vós que tendes sede, vinde às águas, e todos que não têm dinheiro, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isso corrobora também o que depois se cumprira no nosso Senhor Jesus Cristo, o qual diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Também corrobora aquilo que o Senhor depois demonstrou: eu sou a água da vida. Aquele que de mim beber, disse ele, jamais terá sede, no capítulo 4 do Evangelho de João. Então, os olhos de Deus, Isaías, a partir do capítulo 15, nós vemos que há profecias, ou os ais, advertência, em relação a muitas nações, principalmente aquelas nações que estavam ao redor de Israel. Profecia contra os midianitas, ou melhor, os moabitas, profecias contra a Etiópia, contra o Líbano, contra a Síria. Então, desde Isaías, o profeta messiânico, nós vemos Deus falando às nações, não apenas ao seu povo, mas às nações. Isaías capítulo 44 até o 55 também nós vemos promessas para as nações. Aqueles que se convertessem ao Senhor e reconhecessem ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, como Messias, teriam já agendada a sua vitória no reino vindouro. Isso mostra-nos que os olhos de Deus não estavam restritos ao seu povo, nunca esteve. Nunca esteve. Isso é o mais importante. Deus sempre teve um olhar aberto para toda a sua criação. Isso nós vemos o profeta no episódio do profeta Elias e a viúva de Sarepta. Sarepta era um vilarejo de Sidom. E vocês conhecem que os sidônios foi de onde veio Jezabel, a esposa de Acabe. Foi ela que trouxe a Baal e a Azerá e fez com que Israel ele adorasse aquelas estátuas, os seus deuses, criou um grupo de cerca de 400 profetas, 400 profetas de Baal, 450 de Azerá,
Então, era enorme o número de profetas adorando a Baal e a Azerá. Porém, quando houve a seca mandada por Elias, então o Senhor manda que ele vá e vai ser sustentado por uma viúva em Sarepta. E depois o Senhor Jesus disse, olha, no tempo de Elias, haviam em Israel muitas viúvas, muitas mulheres viúvas, mas o Senhor o enviou a uma estrangeira. Veja, na concatenação dessas ideias, nós percebemos com uma clareza solar de que Deus sempre teve o seu pensamento e o seu olhar voltado para todos. Glória a Deus. Lembrem-se, e eu vou lembrar mais uma vez, não está no Antigo Testamento, mas estava profetizado desde o Antigo Testamento. O Senhor Jesus inicia o seu ministério onde? Na Galileia. Galileia dos gentios, repito, mas diz a Bíblia que desde então começou a pregar o evangelho do reino e a dizer, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. E muitos ouviram e viram os milagres, inclusive da Síria, a nação síria, Decápolis, aquele conjunto de 10 cidades, majoritariamente de gentios. Então o Senhor veio para os gentios também. A missão de Jonas em Nínive, aqui, esta câmera aqui maravilhosa, mostra também que desde o Antigo, corrobora na verdade, que desde o Antigo Testamento Deus estava olhando as nações e vejam que Jonas ele não queria ir, porque a nação assíria era uma nação terrível, era uma nação como o urso que estraçalhava e Jonas ele não teve receio, mas ele teve asco, ele disse, não vou, não dá não, como é que pode? Esse povo aflige a nossa nação. Mas Deus, ele é misericordioso, longânimo, compassivo. Ele não queria apenas que Israel se salvasse, mas que todos viessem ao conhecimento da verdade, porque conforme ele disse em Ezequiel, ele, Deus, não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Glória a Deus. Então, esse foi o tópico 2. E a sinopse é, por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Vamos então ao tópico de número 3, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Deus é um Deus de alianças. Não contrato, mas alianças. Deus faz alianças, não apenas com o seu povo, não apenas com você, mas ele faz alianças com os povos. E aqui podemos perceber que Deus fez alianças. E aqui há 2 tipos de aliança, uma incondicional e a outra condicional. O que é uma aliança incondicional? É uma aliança quase unilateral. Unilateral no sentido de responsabilidade. Deus, ele se responsabiliza por esta aliança. Essa aliança é baseada não no mérito, mas na misericórdia, na compaixão, na graça, no amor. Essa aliança, ela é feita por Deus e toda a responsabilidade é sobre ele. Então ele vela sobre a sua palavra. Isso está lá em Oséias. Ele diz assim, quando Israel era menino, eu o amei. Chamei o meu filho do Egito e fui para eles como aquele que alivia a carga sobre os seus lombos. Mas quanto mais eu os buscava, tanto mais se desviavam de mim e adoravam a Baalins. Mas depois ele disse, mas como te abandonaria, ó Israel? Como te deixaria? Porque as minhas entranhas, elas ardem, porque tu és o meu filho. Então há uma aliança de Deus. E mesmo o povo se afastando de Deus, o seu amor não o deixava afastar-se, não o deixava rejeitar completamente ao seu próprio povo. Glória a Deus. Então essa é uma aliança incondicionada e incondicional. Mas também há a aliança condicional. E é com o próprio povo de Israel que eu posso dizer,
se atentamente ouvires ao Senhor teu Deus, então, if, so. Então, se ouvires, então bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será o teu boi, bendito será o fruto do teu ventre, bendito serão os seus filhos, bendito. Se, então há uma condição. Agora, qual é a diferença? A aliança incondicional diz, eu vou amar Israel, independente do que aconteça. A aliança condicional diz o seguinte, eu vou provar o meu povo. Se eles fizerem o que está no meu coração, então eu vou abençoá-los. Do contrário, eu vou expulsá-los da terra por onde os levei, eu vou entregá-los aos seus exatores, eu vou levá-los para a escravidão, mas nunca vou deixar de amá-los por causa da minha aliança incondicional. Compreendem aí? Glória a Deus para sempre. É maravilha, né? É uma graça. Glória a Deus. E eu digo para vocês, meus queridos irmãos, professores e alunos, uma coisa muito importante. Não teremos 2 horas de aula. Não adianta, não teremos. É preciso ter muito isso em mente. É preciso ter o poder de síntese para que a gente possa dar um sentido de completude mesmo em 50 minutos de aula. Isso precisamos sempre estar treinando. A aliança incondicional é a soberania da graça e a aliança condicional é o se. Sinopse do tópico 3, a proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito. Essa foi a lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Não perca a próxima lição, missões transculturais no Novo Testamento. E hoje não teve café não, hoje tem ainda no final? Então deixa eu mandar um grande abraço aqui. Oh meu Deus, eu vou ficar devendo muito abraço. Mas, aí tá. É café ou cappuccino? É cappuccino. Glória a Deus. Tenho que mandar um grande abraço aos irmãos ali em São Félix. Um abraço ao querido pastor Luiz Otávio. Um abraço ao querido diácono Watson Vitor. Um abraço também aos irmãos. Oh meu Deus, eu disse, olha, assistam o programa porque eu não vou deixar de mandar um abraço. Ah, que maravilha, glória a Deus. Sim, quero mandar um abraço à irmã Regina. Quero mandar um abraço à irmã... Não, com um abraço à irmã Regina, as 3 irmãs vão receber um grande abraço, tá bom? Você sabe de que eu estou falando? Essas irmãs são uma bênção. Regina, Lívia e a outra, Marilene, parece. Marilene. Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço também ao meu querido pastor. Congresso Madissal. Sim, o Congresso Madissal, mas essa lição vai passar depois, ou não? É agora. É agora, né? Então, Congresso Madissal, nesse final de semana, começa sexta? Quinta, sexta e sábado, lá em Pituaçu, um grande estádio. Eu encontrei aqui o pastor Rafael, está aqui aprontando tudo, correndo para lá, ligação para cá. Eita, meu Deus, celular descarrega e ele vai naquela... Irmã querida Marta, Deus abençoe, um milagre de Deus. Nasceu em seu lar. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. E se você tiver colocado aí o seu chazinho, acertou, viu? Deus abençoe, meu caro. Olha, meus amados irmãos, fiquem ligados sempre. Às segundas-feiras, no mais tardar, às terças-feiras, nós estaremos colocando as lições e ao receber, você já compartilha. Compartilhe para um irmão, porque tem gente que ainda não conhece o nosso programa. E aí, quando passa a conhecer, diz, rapaz, o seu programa é sintético, o seu programa é beleza, o seu programa a gente senta, a gente entende tudo, a gente chega na frente da classe com a lição, a gente sabe exatamente o que vai falar sobre aquele tópico, sobre aquele subtópico. O aluno fica
tranquilo, recebe aquela palavra, sem nenhuma altercação, sem nenhuma dúvida, não se fala de mais de um tópico, fala a integralidade da lição. Então isso aí para nós é uma mudança de rumos, é uma maravilha. Que Deus abençoe e eu estou muito feliz, grato a Deus. E assim, meus amados irmãos, terminamos mais uma lição, a lição de número 3, e vem aí a lição de número 4, missões transculturais no Novo Testamento. Quero chamar vocês também, fazer um link aqui ao podcast de missões. Eu e o querido pastor Edivaldo Filho fizemos um podcast que deve sair por esses dias, né? Por esses dias. Está imperdível. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.